Olá, meu nome é Caio e nessa fase 4 do Tech Challenge da FIAP eu vou mostrar como configurei o monitoramento do meu microserviço. No caso aqui nós temos 3 microserviços, mas usarei o de pagamentos como um exemplo, usando o Prometheus. Vou mostrar também o que foi alterado, como a gente coletou as métricas e como essas métricas podem ser usadas para o autoscaling. Aqui temos o microserviço comum, como os anteriores, feito em .NET Core, uma Web API simples, rodando na nossa porta 500. O primeiro passo aqui com o nosso microserviço criado foi instalar o pacote NuGet do Prometheus, adicionando o pacote via terminal, e esse pacote vai permitir que o nosso microserviço exponha métricas que o Prometheus vai coletar. Ele traz middlewares para registrar requisições HTTP, CPU, memórias, a utilização da memória e outras métricas importantes. Após a instalação do pacote NuGet, eu vim em Program para realizar as alterações necessárias para que o Prometheus consiga funcionar de forma coerente. Essas linhas adicionam as métricas do Prometheus e elas coletam os dados como as requisições, o tempo de resposta, CPU, memória e também os threads. A visualização do Prometheus ela não afeta em nada a visualização nos nossos endpoints que estão registrados na nossa controller na visualização do Swagger. No caso, ele roda em segundo plano, realizando o scrapping de todas as métricas e as informações de telemetria. Para que tudo isso funcione, também foi criado o nosso arquivo, o prometheus.yml, na pasta do Prometheus dentro do nosso projeto. Aqui no caso, nós temos explícitos algumas métricas para que ele possa funcionar e como ele também vai funcionar. Aqui temos o intervalo de captura das informações, que está setado para 5 segundos, o job name e o target, que é a porta onde ele vai executar essa busca. Essa busca ela será realizada, como disse anteriormente, a cada 5 segundos, mas é uma métrica que é alterável. Junto a esse passo também foi criado um container Docker para o próprio Prometheus, para que ele consiga expor a porta 9090, que foi setada por nós, e utilizando o arquivo de configuração para monitorar o microserviço. Aqui no caso, vamos realizar um teste executando todo o projeto para que a gente possa verificar como o Prometheus ele está sendo utilizado e também o microserviço rodando no nosso container Docker. Realizando o teste, nós vamos executar o nosso microserviço. Após isso, o Prometheus ele já está rodando na porta e a gente consegue verificar aqui as métricas de uso. Essa métrica de uso ela é referente à query que nós realizamos, que no caso ela se refere à quantidade de memória alocada. Temos uma faixa um pouco menor aqui, pois o projeto ele foi executado agora, mas no caso também temos outras queries disponíveis para que a gente possa realizar todo tipo de busca. Aqui no caso nós temos alguns exemplos de queries possíveis que a gente pode realizar, que a gente pode trazer o total de requisições, o tempo de cada request, a quantidade de memória alocada, que é esse aqui em exemplo ao fundo, a quantidade utilizada pela CPU do processo e também o System Runtime, que traz as métricas de GC, Threads e Heap. Aqui no caso também temos o Prometheus rodando no Docker, na porta 9090, e também temos o nosso microserviço rodando na porta 508080. Aqui nós podemos fazer o uso ou os testes de algumas queries que a gente pode utilizar também. Aqui no caso, ao fundo está mostrando a quantidade de memória alocada. Como eu rodei agora e não fiz nenhuma requisição, ele vai mostrar um gráfico em linha reta, porque não foi realizada nenhuma requisição nesse tempo.
Aqui podemos ver também a quantidade de processamento no CPU. E é basicamente isso. Essas métricas elas podem ser usadas pelo Kubernetes HPA para criar novos pods automaticamente. Em conclusão, nesse microserviço eu configurei o monitoramento completo do Prometheus utilizando também o Docker. Instalamos o pacote Nugget do Prometheus para a utilização dele no projeto. Alteramos a program, rodamos o microserviço, subimos o Prometheus em um container e já conseguimos visualizar as métricas importantes para o autoscaling. Depois podemos replicar para outros microserviços e integrar com o Grafana, por exemplo, para ter uma visualização um pouco mais bonita. Mas só com o Prometheus já conseguimos monitorar tudo o que é essencial. Aqui no Swagger nós temos todos os nossos endpoints da API funcionando normalmente. O nosso endpoint do Prometheus ele fica em segundo plano e ele não é mostrado aqui no Swagger. Fala pessoal, eu sou o Cauã, fiquei com a parte aqui da arquitetura dos microserviços orientadas a eventos, né? E com a parte de mensagem também, mensageria ali, que eu utilizei o Rabbit, né, na implementação. Aqui eu tenho 4 microserviços, né? Um de pagamento, que ele é o nosso microserviço aí, o produtor, né? O principal. O de notificação, que aqui esses 4 microserviços funcionam como uma esteira, né? E então de pagamento de notificação vem o logística, né? E o de logística a gente tem aqui o de e-mail, que envia o e-mail para o usuário. Beleza. Mostrando aqui, né? Vou mostrar aqui na prática para todos vocês aqui. Né? Todos estão rodando. E aqui esse daqui é o nosso microserviço principal, que é o nosso produtor, né? Vou entrar aqui para ficar mais claro. Vou rodar ele aqui, ele vai pegar um pedido lá da nossa base, que no caso aqui foi o pedido 2290. Como vocês podem ver, o microserviço de notificação já gerou a notificação, pedido 2290. Logo em seguida, o de logística também já gerou aqui a notificação, 2290, gerando o código. E logo em seguida, enviando o recibo para o cliente, né, para o e-mail, o microserviço de e-mail também funcionando, né, um em seguida do outro. Mostrando aqui, né, lembrando todos estão em um container Docker rodando, os 4 microserviços, juntamente com o Rabbit. Mostrando agora aqui a parte do Rabbit, como vocês podem ver aqui, estrutura do Rabbit, e quando a gente vai aqui em Exchange, pagamentos Exchange, a gente consegue aqui, né, forçar o que o microserviço ali de pagamento faz, né? Então a gente consegue forçar um pedido manual, né, para ingressar ele na esteira, né? Então a gente envia a mensagem ali para enviar o evento, para ingressar na esteira, seguindo no fluxo dos microserviços. Eu deixei aqui separado um pedido já para mostrar para vocês. Aqui, pedido, vou publicar a mensagem. Publiquei a mensagem. A gente pode ver aqui que a notificação ela já chegou aqui, então no pedido 3166, horário, valor, né, o status. Quando a gente vai para o outro microserviço aqui de logística, ele já também chegou a notificação. Quando a gente vai aqui para o microserviço de e-mail, ele também já funcionou. Então, seguindo aí o padrão aqui, né? Seguindo a esteira, nessa parte aí do Rabbit. Da minha parte de implementação foi isso. Também a gente tem aqui a documentação, que eu disponibilizei, coloquei juntamente aqui no próprio arquivo, juntamente no GitHub. Então aqui está a parte mais técnica, né, da documentação. E espero que tenham gostado. Obrigado. Olá, sou o André. Eu ficarei responsável por criar os arquivos Dockerfile para todos os 3 microserviços e, nesses arquivos, criar imagens otimizadas e seguras, utilizando imagens menores e descartando configurações desnecessárias. Então, cada microserviço conterá um arquivo Dockerfile na raiz do seu projeto
Vou pegar um de exemplo para poder explicar o que foi feito no caso do microserviço de pagamentos. Então, basicamente, ele baixa a imagem do .NET 8, cria variáveis de ambiente, builda, salva isso na pasta, não dando nenhum problema, ele faz uma publicação e disponibiliza a imagem pronta. Então, basicamente, os três microserviços conterão essa configuração. Passando para o microserviço aqui de games, tem a mesma configuração, com a única diferença aqui respeitando a diferença de diretórios e de nome de soluções. Então, faz basicamente a mesma coisa. Então, todos os três projetos foram criados dessa forma. O último para mostrar aqui poderia ser o de usuário, também contendo o Dockerfile com suas configurações necessárias. Então, para mostrar em tempo real, vamos executar uma das imagens aqui. No caso, vamos executar do serviço de pagamentos. Vamos criar essa imagem utilizando o Dockerfile desse serviço. Então, vamos lá. Exportada. Vamos conferir o método. Então, se viermos aqui e atualizarmos nossas imagens no Docker Hub, descermos um pouco aqui, será verificado que foi criada a imagem seguindo mais ou menos o mesmo padrão de tamanho. Vamos executar essa imagem só para garantir que ela está funcionando. Ok, funcionando. Seria essa parte aqui da funcionalidade. Obrigado. Olá, eu sou o Felipe. E bom, aqui nós temos o nosso Docker Hub, onde temos 3 repositórios, um para cada microserviço, certo? Então temos o de games, users e pagamentos. Dentro de cada repositório tem a sua imagem. Nesse caso em específico, eu subi 2 imagens, porque uma acabou dando errado e eu subi a outra e não deletei a outra. Mas ele está utilizando a última imagem, que é 1.1. E de usuários eu subi apenas uma imagem. E de games também apenas uma imagem. Os 3 repositórios eles estão como público. E justamente para que funcione no nosso AKS. Só para recarregar a página, a gente consegue ver que ele está funcionando. Eu tenho uma node pool. Dá até para mostrar aqui, por exemplo. A node pool está funcionando, running, enfim, configurada. Tá? Eu tenho também os workloads. Então aqui a gente consegue visualizar os 3 microserviços aqui, tudo certinho. Aqui os pods também, dos 3, running, tudo bonitinho, onde cada um tem o seu IP, né? Justamente para não se misturar. Então aqui também que a gente tem os services, cada um tem um no cluster IP e com IP diferente. Então todos estão funcionando. Aqui a gente tem todos os arquivos YML, né? Das configurações que foram utilizadas. E aqui eu consigo mostrar justamente que está funcionando. Então, tenho os 3, mostrando que estão funcionando. Aqui também, mostrando os clusters. E aqui os HPA. Então, todos funcionando conforme precisam funcionar. Tá? Basicamente, da parte de AKS e também de Dockerfile publicado, é isso. Funcionando corretamente, justamente no AKS. Nesse caso, não vai estar funcionando provavelmente no momento da correção, porque eu vou derrubar porque está consumindo dinheiro, né, no caso. Então eu vou acabar derrubando. Mas no momento da gravação está funcionando
corretamente.